Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido qual que é essa lógica que nós temos aqui por detrás das marchas analíticas, né? E acho que aqui é importante a gente refletir por que essa sequência, né, de reagentes de grupo. Por que a gente começa a adicionar primeiro cloreto e depois a gente vai para os mais insolúveis, né? Por que não o contrário? Então, é justamente para você ter o poder de separação, né? Se eu começo a utilizar como reagente de grupo, inicialmente, o hidrogeno fosfato, ou carbonato, que são extremamente insolúveis como regra, o que acontece? Já logo de cara eu precipito todo mundo. Já eu não tenho poder de separação nenhum lá na minha solução, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um becker com todos esses metais. Se eu jogo logo de cara o hidrogeno fosfato como reagente de grupo, eu precipito todo mundo praticamente. O ideal aqui na brincadeira, né, a lógica que está por trás é a seguinte: primeiro você vai usar sais ânions extremamente solúveis, né? Não dá para usar nem nitrato nem acetato porque ele não precipita ninguém. Mas se eu usar cloreto, os cloretos, quase todos eles são extremamente solúveis. Se eu usar cloreto, eu vou precipitar só 3 metais, né? Que são os 3 metais do grupo 1. Filtro esses camaradas e o restante da solução passa pelo papel de filtro. E aí, à medida que eu vou adicionando mais reagentes de grupo, né, eu vou tornando esses metais mais precipitáveis, né? Tudo bem? Então eu vou separando esses metais. Antes eu tinha inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nós tínhamos 27 espécies aqui, né? Jogando esses 4 reagentes de grupo, né? Nós separamos eles em 5 grupos principais. E aí, feito isso, nós temos a marcha analítica para cada grupo para separar um do outro, tá? Vamos ficar vendo isso no detalhe? Não. Nós não temos esse tempo. Se estivéssemos no presencial, daria para fazer isso, né? De ficar viajando nos mapas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, né? Vamos fazer aqui só no grupo 1, tá? Então, vamos ver. Ó, então eu peguei essa turma toda, joguei HCl, formei esse precipitado, separei. Aí fui fazendo todas as marchas, aí formei outro precipitado, separei, outro precipitado, separei, outro precipitado, separei. Né? Então nós formamos 4 precipitados. O grupo 5 são imprecipitáveis, né? Então aí o grupo 5 é o que sobra, é a solução que sobra no final, que supostamente pode ter sódio, potássio e amônio, tá? E aí eu posso, com essa solução que sobra, com esses cátions, eu posso fazer testes confirmatórios, a marcha analítica do grupo 5, tá? Então existem várias marchas que a gente pode ver sob a forma de fluxograma. Vamos para a marcha do grupo 1, para você ver como é que é. Então tá lá, ó. Eu peguei, né, uma vez de posse do precipitado, ó, PPD, ó, precipitado do grupo 1, ali pode ter cloreto de prata, cloreto de chumbo e cloreto de mercúrio, certo? Qual que é a marcha, qual que é a sequência de etapas que eu faço para separar e identificar cada um desses metais? Eu posso ter os 3 misturados, eu posso ter só um, eu posso ter 2, eu posso ter o outro, né? Então eu posso ter várias situações aqui. Então qual que é a sequência que eu preparo, né? Que eu trabalho com esse precipitado? Bom, primeiro eu lavo bastante, né? De modo a garantir que só tenha os 3. Depois, o que é que eu faço? De posse dos meus KPS, né? Ó, se você olhar aqui, ó, o KPS do chumbo, do cloreto de chumbo, o KPS do cloreto de prata e o KPS do cloreto de mercúrio, ó,
quando a gente olha para os valores, a gente percebe que o chumbo é o mais solúvel de todos eles. Ó, o KPS deu o maior, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. O do mercúrio é da ordem de 10 elevado a menos 18 e da prata da ordem de 10 elevado a menos 10. Então, esse daqui, ó, pelo fato de ser um sal um pouquinho mais solúvel, se eu esquentar ele um pouquinho, ele vai um pouquinho para a solução, porque ele é mais solúvel. Então, olha só a primeira etapa que eu posso fazer aqui, ó. Adiciono água destilada nesse precipitado e aqueço em banho-maria, né? E agito com bastão. Quando eu faço esse procedimento, o chumbo que estava lá na forma de precipitado tende a passar para a solução, tá? Então, olha só, eu vou ter duas coisas quando eu faço essa etapa aqui, né? Eu vou continuar tendo o meu precipitado, que provavelmente tem cloreto de prata e cloreto de mercúrio, e eu vou ter uma solução contendo chumbo mais 2, que foi solubilizado, né? Esse chumbo mais 2, que foi... Isso aqui eu tinha que estar te explicando para vocês na lousa, né? Tá ruim de explicar assim, mostrando o desenho ficaria bem melhor. Mas enfim, né? Então, esse chumbo solubilizado, existe um teste confirmatório para ele, que é adicionando iodeto de potássio. O iodeto reage com o chumbo iônico, formando o iodeto de chumbo, que é amarelo. É um precipitado amarelo ouro. Tá? Se isso acontecer, está confirmada a presença de chumbo lá no meu precipitado inicial, né? Isso no sobrenadante. Já o meu precipitado, que pode ter prata e mercúrio, ou só prata, né? Eu vou ter que fazer testes confirmatórios para ele, né? Então, se eu adicionar hidróxido de amônio e aquecer em banho-maria, agitar com bastão, o que vai acontecer, né? A amônia, quer dizer, o íon amônio, né, vai complexar a prata. Nós já vimos isso daqui num vídeo anterior, né? A amônia complexa a prata, solubilizando ela. A quente, então, e agitando com bastão, a quente em banho-maria, isso se dá de uma forma bem mais interessante. Nós já vimos, inclusive, isso aqui com cálculo, né? Mostrando, provando que aumenta bastante a solubilidade, tá? Então, olha só que legal, né, gente? Você começa a entender as coisas por meio de equilíbrio, né? Nós vimos isso daí num vídeo anterior, onde o tio mostrava lá a situação de precipitação competindo com a complexação e tudo mais, né? Então tem como provar isso aqui por meio de números, nós já fizemos, eu não vou fazer de novo, tá? Então, quando eu aqueço em banho-maria e jogo o hidróxido de amônio vai complexar, né, a prata, vai reagir, vai formar um complexo solúvel, né, e vai passar pelo papel de filtro. O mercúrio vai continuar lá precipitado. Se o mercúrio continuar precipitado, né, e aí ele vai reagir nesse processo aqui, nessa etapa, né, formando um precipitado preto, tá? Porque esse composto aqui, que é o hidróxido de amônio, vai reagir com o mercúrio lá e vai formar um precipitado preto, né? Tudo bem? Ele vai reagir com o cloreto de mercúrio, tá? Então, formando esse precipitado preto, quando eu jogo hidróxido de amônio em banho-maria e agitando, é um teste confirmatório para mercúrio. E a suposta prata solubilizada, né? Porque se tem prata lá, ela vai solubilizar na forma de amônia, né? Se eu posso fazer teste confirmatório para essa suposta prata. Qual teste? Eu posso jogar iodeto de potássio, né? O iodeto vai reagir com essa prata, formando um precipitado sólido amarelo claro. Esse aqui é um teste confirmatório para prata, né? Aqui de novo, ó, essa reação de precipitação vai competir com a reação de complexação. Dá para trabalhar isso aqui quantitativamente, né? Mas o fato é que eu vou formar esse precipitado amarelo. Formando, está confirmando prata. Eu posso também, nessa brincadeira aqui, adicionar ácido nítrico, né?
E aí eu vou estar formando o cloreto de prata, que é um precipitado branco. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, tá aqui os testes confirmatórios para prata, mercúrio e chumbo. Você pode fazer isso. Então eles vêm, às vezes vêm esses mapinhas coloridos, tá? Esse aqui é a marcha analítica do grupo 1. É a mesma que eu mostrei anteriormente, só que com corzinha. Tem para o grupo 2, olha só, aí é uma loucura, né? Dá para ficar viajando nos mapas. Se a gente tivesse mais tempo, daria para brincar um pouco com isso. Mas não é o caso, né? Então no grupo 2 tem uma série de espécies químicas, e aí eu faço uma série de etapas. Todas essas etapas, gente, são baseadas em conhecimento de equilíbrio químico, tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente aplica para montar essas etapas. Aí, ó. Então esse aqui é o grupo 2, esse aqui é o grupo 3, que é dividido na marcha do grupo 3A e do grupo 3B, tá? Daria pra gente ficar viajando na maionese nesses mapas. Não é esse o propósito, né? Nós estamos no ensino remoto. Grupo 4 e grupo 5. Não vou ficar fazendo isso aqui com vocês. Vamos fazer um exercício então de marcha analítica para identificação de cátions? Dá para fazer um pouquinho, né? Dá para viajar um pouquinho na maionese. Vamos fazer só um. Temos uma solução que supostamente esteja contaminada com chumbo e ferro. A partir do conhecimento das marchas, propõe um método para confirmar a presença ou não desses contaminantes. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, vamos ver aonde que está o chumbo. O chumbo está no grupo 1. Né? Então eu vou ter que fazer a marcha sequencial para grupo 1. E o ferro está no grupo 3. Então eu vou ter que fazer a marcha para o grupo 3. Certo? Então como é que a gente faz a brincadeira? Bom, resposta bem completinha, tá? Primeiramente a gente joga ácido clorídrico. Jogou ácido. Então eu tenho um becker, tá? Que não tem todas as entidades químicas. Eu não sei quem está lá. O que me interessa saber é confirmar a presença de chumbo e de ferro, né? Pode ter todo mundo aqui, ó, mas eu não sei quem tem, né? Então eu tenho o becker com chumbo, ferro, ou só chumbo, ou só ferro, ou nenhum deles, e com um monte de gente junto. Muito bem, o que é que eu faço? Primeiramente eu jogo ácido clorídrico, né? Se não houver precipitado, está descartado a presença de chumbo, né? Então, se tem chumbo, ele vai precipitar na forma de cloreto, tá? Se houver, nós filtramos e separamos o precipitado 1 para posterior confirmação de chumbo com a marcha do grupo 1. Olha só a lógica que está por trás, gente. Certo? Com o sobrenadante, nós adicionamos, né? Com o sobrenadante, que é os cátions restantes, nós adicionamos H2S em meio ácido. Se houver precipitado, nós descartaremos esse precipitado de número 2, né? Então a gente filtra esse precipitado e descarta, joga fora. Por quê? Porque o ferro não está no grupo 2. Então esse precipitado não nos interessa. Eu só quero confirmar ferro e chumbo, certo? E aí eu pego esse sobrenadante e adiciono o reagente de grupo do grupo 3, que é o sulfeto de amônio, tá? Se não houver precipitado, descartamos a presença de ferro. Se não houve precipitado, não tem ferro, tá? Se houver precipitado, nós filtramos e separamos o precipitado 3 para posterior confirmação do ferro com a marcha do grupo 3. Gente, vocês estão entendendo a lógica? Muito bem. Então, agora, vamos supor que houve o precipitado quando a gente adicionou o reagente do grupo 1. Se houve precipitado, o que é que a gente faz agora? A gente vai fazer a marcha
de confirmação do chumbo do grupo 1. Então vamos lá, primeiramente a gente adiciona água quente ao precipitado, filtramos. Ao sobrenadante, né, que é a água, que é a solução que deve ter chumbo, a gente adiciona iodeto de potássio, que se turvar em amarelo a solução, estará dando um forte indício da presença de chumbo nessa solução. Caso não forme precipitado, descartamos a presença de chumbo, né? Caso não forme esse precipitado amarelo. Podemos confirmar também jogando parte do sobrenadante um cromato de potássio, que também turvará em amarelo a solução. Então, tanto o cromato quanto o iodeto são testes específicos para chumbo, testes confirmatórios, que vão turvar de amarelo. Tudo bem, gente? Então, fizemos a confirmação do grupo 1, do chumbo. Agora vamos para a marcha do grupo 3. Ao precipitado do grupo 3, pode ter várias coisas lá, inclusive o ferro. Então, como é que a gente faz a confirmação do ferro? A confirmação do ferro com a marcha do grupo 3, como é que a gente faz? Ao precipitado do grupo 3, adicionamos água quente e cloreto de amônio e também HCl. Aqui, ó. Então, tem todo mundo aqui no grupo 3A, adiciona esses reagentes aqui. Muito bem, isso solubilizará o ferro juntamente com o suposto alumínio e cromo. Então, olha só, quando eu jogo esses reagentes, né, ácido clorídrico, com água quente e cloreto de amônio, isso vai fazer com que o ferro, alumínio e o cromo se tornem, que antes estavam na forma de precipitado, né, na forma de hidróxido, se tornem ferro mais 3, alumínio mais 3 e cromo mais 3, né? Aí o filtro com o sobrenadante, claro, o sobrenadante que está na forma iônica, eu adiciono hidróxido de sódio e água oxigenada a quente, né? Isso vai fazer com que haja um precipitado, o ferro volte para a forma de hidróxido, tá? Gente, tudo isso aqui dá para a gente pensar em termos de equilíbrio, explicar essas reações todas, né? É porque a gente efetivamente não tem tempo. Então, caso haja o precipitado, isso é um forte indício da presença de ferro que precipitou na forma de hidróxido. Para confirmar se é ferro ou não, você deve filtrar e atacar o precipitado com HCl para a solubilização do ferro. Então, o que a gente faz? Com esse precipitado, a gente, né, filtra, segura esse precipitado, ataca ele com HCl para o ferro voltar para a solução, para a forma mais 3. Tá? E aí a gente tem um teste confirmatório para ferro. A gente sabe que o tiocianato, quando em contato com ferro mais 3, né, ele forma um complexo vermelho, um vermelhão bem intenso. É uma reação muito específica para ferro. Tá? Então a gente pode fazer esse teste confirmatório de tiocianato para ferro. Tá? Então, ó, perceba que a gente está passeando nos mapas, mas brevemente, não dá para ficar viajando muito na maionese não, tá? Então, não vamos fazer esse exercício 29, né? Daria para ficar viajando aqui nos mapas do grupo 1, enfim, o 30 também não, né? Eu acho que vocês já devem ter entendido aí um pouco da lógica da química analítica qualitativa. Então tá lá, ó. Esse daqui é um exercício bem interessante para identificar tanto cátion quanto ânion, tá? Encontrei no laboratório um recipiente com sal branco PA sem rótulo. Desconfiamos que possa ser nitrato de prata. Como saberíamos a sua composição? Temos que descobrir o seu cátion e seu ânion. Portanto, tem que fazer testes sistemáticos para cátions e ânions. Então, neste momento, como procederíamos para descobrir o cátion, né? Então, eu poderia medir a solubilidade do sal e procurar no handbook a resposta, né? Eu faria o teste de chama para identificação do cátion, só que o teste de chama muitas vezes não dá cor, né? Para prata, por exemplo, não tem cor. Acontece que boa parte dos cátions não dão cor de chama, portanto, teríamos que proceder com a marcha analítica dos cátions para descobrir o cátion, né? Se o sal for a nitrato de prata, como tem prata, eu teria que fazer a marcha do grupo 1, né? Eu teria que jogar um íon cloreto aqui, ou havendo a precipitação na forma
desse cloreto, né? Havendo a precipitação dessa suposta prata, pode ser prata, chumbo ou mercúrio, né? Então eu teria que fazer toda aquela marcha analítica para confirmar se é prata ou não. Enfim, não vamos resolver esse exercício. A gente pode ficar brincando de identificação. Gente, o referencial teórico que a gente usa para brincar de química analítica qualitativa é esse aqui, tá? Esse daqui é um livro clássico de química analítica qualitativa. É o livro do Vogel, tá? Ele tem essas marchas todas para cátions. Quando a gente vai fazer análise de ânions, não existem marchas tão sistemáticas para ânions. E o que existe são testes confirmatórios para ânions, né? Então, quando a gente pega o conteúdo desse livro, né? O tio projetou aqui algumas páginas deles, né? Desse livro. Então, tá aqui o sumário, né? Você olha lá, existe teste para fazer análise qualitativa para muitos ânions, tá? Testes confirmatórios. Ah lá, ó. Testes específicos para ânions, identificação de carbonatos. Então, quando a gente abre esse livro, existem muitos testes para carbonatos, né? Ah lá, ó. Eu não vou ficar falando disso, gente, senão... Então, o livro traz pelo menos 4 testes confirmatórios para carbonatos, tá? Para identificação do ânion carbonato. Sulfatos, a mesma coisa, né? O livro traz pelo menos 7 testes confirmatórios para sulfatos. Fluoretos, né? Quando você abre ele lá, nossa, não estava dando para ver, né? Agora que eu vi que estava meio desfocado. Tá? Sulfatos, ele traz testes para fluoretos. Não vou ficar entrando nisso. Cloretos, né? Pelo menos, o livro traz pelo menos 5 testes confirmatórios para cloretos, né? Existe aí uma tentativa de criação de marchas para ânions, mas elas não são muito boas não, tá? Não vamos fazer nada disso daqui não. Enfim, precisamos concluir, né? Porque afinal de contas o tempo é bem escasso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do item 2 a respeito da alma da química analítica qualitativa, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o item 3, né? O item 3, a gente vai refletir um pouquinho sobre a utilidade da química analítica qualitativa. Certo? Muito bem. Isso para os dias de hoje, tá? Qual que é a utilidade da química analítica qualitativa nos dias de hoje? Bom, gente, eu sinto lhes dizer que a química analítica qualitativa, da forma como ela foi concebida no passado, está totalmente fora de contexto hoje, né? Então, todas essas marchas, todo esse estudo de equilíbrio para fazer identificação de cátions e de ânions, eles são totalmente obsoletos hoje. Professor, então quer dizer que esse curso nosso não tem utilidade nenhuma? Não, muito pelo contrário, né? O que acontece?
Ninguém chega para você hoje com um pedaço de um metal, de uma liga metálica, que supostamente, vamos supor, vamos inventar aqui uma situação, que essa liga metálica, essa barrinha de metal, seja uma liga de prata, chumbo e ferro, certo? Então ninguém chega para você e fala, olha, descobre para mim se nessa liga metálica tem prata. Faz análise qualitativa dessa liga para mim. Ninguém fala, ninguém me pede isso, né? Então aí você pega, dissolve isso aqui num ácido, né? Tipo ácido nítrico, que dissolve, né? Pega uma lasquinha dessa liga, faz um ataque ácido com ácido nítrico, né? A quente, faz todo o processo de digestão lá, aí solubiliza na forma de Ag, Pb+2 e ferro, né? Esse metal ele se solubiliza nessa liga, e aí depois, se eu quero saber se é prata, eu jogo o íon cloreto, e aí se precipitar, tiver o precipitado branco, tem prata. Quer dizer, se tiver o precipitado branco, aí eu pego a marcha do grupo 1, realizo ela e confirmo se tem prata ou não. Ninguém faz isso, gente, né? O camarada vira para você, a pergunta que está em jogo aqui não é se tem prata ou não, e sim o quanto tem de prata. Porque quando vem lá a especificação técnica da liga, está falando tanto por cento de prata, tanto por cento de chumbo e tanto por cento de ferro, né? É isso que você precisa checar, a porcentagem de cada metal na formação da liga, e não se tem prata ou não, né? Então você deve estar me perguntando, professor, mas se a química analítica qualitativa não tem utilidade na forma como ela foi concebida, né? Nessa forma de marcha para identificar os ânions, qual que é a utilidade dessa química analítica qualitativa ou desses conhecimentos todos que a gente aprendeu para os dias de hoje, né? A utilidade, na verdade, ela tem duas utilidades principais. A primeira, para preparação de amostra, e a segunda utilidade é a remoção de interferentes, certo? Utilidade da química analítica qualitativa. Na verdade, né, quando a gente está preparando a amostra para fazer a análise, uma das etapas de preparação da amostra é a remoção de interferentes, né? Bom, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso, mas no próximo vídeo, porque está acabando esse aqui, está dando 28 minutos. No próximo a gente começa daqui, tudo bem? Beijo, beijo e até a próxima atividade.